Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa Borges Campanharo, estou aqui trazendo uma aula de biologia para vocês aqui no Verbo Enem. O nosso tema de hoje é ciclo biogeoquímico. Então, o que são esses ciclos biogeoquímicos? Basicamente é o caminho que os elementos químicos fazem na natureza. Então, a permuta cíclica desses elementos químicos que ocorre entre os seres vivos e também com o ambiente. Nesse tema, a gente tem alguns principais, que seria o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, do nitrogênio, do fósforo e do enxofre. Na aula de hoje, a gente vai ver o da água, o do nitrogênio e o do fósforo. Então, começando com o ciclo da água, né? O que acontece? O vapor de água vai se elevar na atmosfera e quando entrar em contato com esses ventos frios, ele vai se condensar e vai se transformar nas nuvens e nas neblinas, ou seja, se condensa em pequenas gotas. Quando a temperatura vai estar baixa ou quando as nuvens vão estar mais espessas, vai acontecer a chuva. Então, quando que ocorre a neve? Quando o frio for muito intenso. Então, vai transformar essa chuva em grânulos de neve, ocorrendo assim o fenômeno que a gente chama de neve. E as tempestades ocorrem quando há o granizo. Então, quando a água cai sobre a crosta terrestre, ela pode tomar dois caminhos diferentes. Ela pode escorrer num solo impermeável ou ela pode se infiltrar, podendo até formar o lençol freático na natureza. Então aqui a gente tem um fenômeno importante, a gente tem que dar uma pincelada importante. O que ocorre quando tem o desmatamento? O desmatamento implica em várias coisas nesse ciclo da água, porque ele pode tanto causar a erosão do solo, dificultando a agricultura, né, o plantio, e também pode ocorrer o assoreamento dos rios, então provocando as tão temidas enchentes que a gente vê muito por aí hoje em dia. Então aqui a gente tem uma figura para botar em prática mais ou menos o ciclo da água. Então o que acontece? Começando pela evaporação da água, né, da crosta terrestre, ela evapora, vai haver esse transporte de vapor. Na figura a gente tem como exemplo a chuva, né, ocorrendo a precipitação, vai infiltrar no solo, as plantas vão usar essa água e vai começar tudo de novo, né, a transpiração, vai ocorrer o transporte do vapor e assim por diante. Então, passando para o próximo ciclo, a gente tem o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é extremamente importante para os seres vivos, porque ele constitui as proteínas e os ácidos nucleicos, por exemplo. Então, aonde que a gente encontra o nitrogênio? A mais importante fonte de nitrogênio é a atmosfera. Então, no ar atmosférico, a gente encontra mais de 70% desse ar atmosférico é formado por nitrogênio. Então, 78% aproximadamente é nitrogênio do ar atmosférico. Só que o problema é que a maioria dos seres vivos não conseguem aproveitar esse nitrogênio livre da atmosfera. Então, qual o caminho do nitrogênio até ele poder ser usado pelos seres vivos? Então, o que ocorre? O nitrogênio está livre na atmosfera, então vai haver a transformação em amônia. Da amônia, ele passa para nitrato e assim para a matéria orgânica nitrogenada. O problema é que para haver esse caminho, para ver a transformação do nitrogênio em amônia, somente alguns poucos organismos conseguem isso. Então, aonde que foi observado esse fenômeno? Quais os organismos que conseguem fazer essa transformação? Então, foi constatado em algumas bactérias, em fungos de vida livre, algas azuis, em alguns mutualismos de bactérias com plantas superiores e de algas azuis com fungos também, em briófitas, em pteridófitas, em gimnospermas e em angiospermas também. Trouxe um exemplo para vocês que é bem conhecido do fenômeno que ocorre na interação, na associação entre as bactérias do gênero Rhizobium e as raízes de plantas leguminosas, ou seja, amendoim, feijão, soja. Essas são as plantas leguminosas, alguns exemplos dela. Então, o que vai provocar essa associação? Aparecem regiões mais espessas nas raízes dessas leguminosas,
que são denominadas nódulos. Esses nódulos são ricos em matéria nitrogenada. Então, nessa associação, o que a planta ganha? A planta ganha a capacidade de absorver nitrogênio do meio ambiente, né? Em consequência disso, as bactérias vão ganhar a matéria orgânica da planta. Então, tem uma associação bem positiva entre esses dois organismos. O nitrogênio das plantas passa para os animais através da cadeia alimentar. Então, só através desse caminho que os animais conseguem absorver o nitrogênio da atmosfera, pela cadeia alimentar. Então, quando esses nódulos envelhecem, quando eles se decompõem no solo, eles vão deixar o ambiente rico em material nitrogenado. Então, uma figura para demonstrar o que a gente viu aqui de ciclo do nitrogênio. Então, ele está livre na atmosfera, então lembrando que poucos organismos conseguem absorver, transformar ele em um material nitrogenado capaz de ser usado no meio ambiente. Então, temos as bactérias desnitrificantes, que são capazes de fazer essa transformação. Aqui mais na esquerda, a gente tem os nódulos que a gente acabou de ver nas plantas, nas leguminosas, e as bactérias que são capazes de fazer essa fixação. Então, após disso, tem o coelho, que está mostrando aqui na cadeia alimentar, ele vai conseguir absorver o nitrogênio das plantas. Depois disso vai ter os fungos e decompositores, as bactérias decompositoras, que vai voltar o nitrogênio para o meio ambiente. Nosso próximo ciclo, pessoal, é o do fósforo. Ele também é extremamente importante na natureza, porque ele também constitui os nossos ácidos nucleicos, também constitui as nossas proteínas e, além disso, moléculas essenciais para o nosso organismo. Só que ele só é encontrado nas rochas no meio ambiente. Então, a decomposição das rochas que vai liberar esse fosfato, esse fósforo, para o meio ambiente para poder ser utilizado pelos organismos. Então, os heterótrofos também vão absorver o fósforo somente através da cadeia alimentar. Então, a decomposição bacteriana vai permitir a volta dos elementos fosfatados ao solo. Pessoal, a gente tem um ponto importante aqui no ciclo do fósforo, que é a adubação artificial. Muitas vezes as pessoas usam adubos químicos para nutrir o solo, por ele ter carência de alguns nutrientes. Isso pode causar a chamada eutrofização. Muitas vezes a gente vê isso na TV, isso nos noticiários, é muito comum acontecer. Por que isso acontece? O que é esse fenômeno? Esses adubos que são usados, eles apresentam uma alta estabilidade química, ou seja, eles não podem ser desmanchados pelos decompositores do meio ambiente. Então, as chuvas podem levar esses adubos para os rios, causando a eutrofização, ou seja, é a rápida proliferação de organismos decompositores aeróbicos. Ou seja, como vai ter muitos organismos decompositores aeróbicos no meio ambiente, eles vão consumir todo o oxigênio que o rio possui dissolvido, que a água possui dissolvida. Assim, a comunidade do rio vai ficar com pouco oxigênio livre e vai causar a morte de boa parte desses organismos. Então, boa parte da fauna do rio, por exemplo, vai morrer. Quando a gente vê nos noticiários aquela grande quantidade de peixe boiando nos rios, uma grande mortalidade de peixes, muitas vezes é causada por esse fenômeno chamado eutrofização. É a baixa quantidade de oxigênio dissolvido na água, devido ao aumento desses seres decompositores aeróbicos. Então, outra coisa interessante para não deixar o solo pobre é a rotação de culturas. Então, o que acontece? A cada época do ano, a gente é plantado um tipo de planta diferente, para não deixar o solo pobre em determinado nutriente. Então, é interessante fazer um plantio de leguminosas no solo. Lembra que ela tem a capacidade de formar aqueles nódulos em associações com bactérias do gênero Rhizobium. Então, a gente faz um plantio de leguminosas, não faz a colheita dessas plantas, deixa para que elas apodreçam naquele solo, para que elas deixem aqueles nódulos lá, para o solo ficar rico
em nutrientes também. Então é um outro mecanismo assim menos agressivo ao meio ambiente do que os adubos químicos que podem causar esse fenômeno que a gente viu da eutrofização. Então, uma figura para ilustrar o ciclo do fósforo no meio ambiente. Então, começando pelas rochas, a decomposição destas. Então, vai liberar fosfato no meio ambiente, as plantas vão absorver ou vai levar para um corpo hídrico. Os animais, se alimentando dessas plantas, vão ter o fósforo para os seus organismos também, voltando assim ao meio ambiente a partir do momento que os decompositores entram em ação quando esse animal morrer, por exemplo. Gente, a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero ter ajudado vocês. Continuem conosco aqui no Verbo Enem. Muito obrigada.